Vamos começando falando assim, eu já estava falando aqui que esse ano de 2020 assim, mostrou que quem tinha um dinheiro guardado e quem já tinha esse costume, né, de ter um planejamento financeiro, acabou se dando bem durante o ano, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego e outras tiveram aí os salários reduzidos por conta até mesmo da medida provisória 936, não foi isso, João? Com certeza, né? Nós vivemos num momento que ninguém imaginava, ninguém esperava, ninguém contava com isso, né? Então, com certeza, isso trouxe reflexos tanto sociais quanto financeiros para todos, para toda a população, né? Então, assim, eu acredito, né? Acredito não, a gente tem certeza que quem não tinha um planejamento, uma reserva, ele sofreu mais para chegar até aqui com essa pandemia. Não tenho dúvida disso, né? Uhum. Porque as despesas chegam, as contas chegam, né? E Todo mês. quando você perde a sua fonte de renda, a dificuldade é grande. Não tenha É dúvida verdade. disso. Mas também acaba sendo difícil guardar alguma coisa, você não concorda? É difícil, mas o brasileiro não tem muito costume de ter um planejamento financeiro, né? Nós, brasileiros, não temos muito esse hábito. Sim. Mas ele é fundamental, porque nos momentos desses que a gente está passando, é preciso ter uma poupança, é necessário ter uma poupança para se ter uma tranquilidade maior. É difícil? É, mas se a gente tiver uns propósitos claros, bem definidos, um bom planejamento, a gente consegue. E A como é gente que a consegue. gente consegue ter esse bom planejamento, João? Bom, esse bom planejamento, ele vem, a gente tem que ter uma certa disciplina, né? Todos nós sabemos quanto que nós ganhamos e, obviamente, quanto que nós podemos gastar. Então, eu entendo que a gente precisa de quê? De relacionar as despesas básicas que a gente não tem como sair fora dela. Água, luz, internet hoje, né, que é uma das essenciais, que ninguém fica sem mais, alimentação. Então, a gente tem que fazer dentro do orçamento, ter um orçamento, dentro desse planejamento, ter um orçamento colocando, né, essas despesas que com certeza a gente tem todo ano, todo mês, São né? as despesas fixas, né? As despesas fixas, a gente tem que ter isso, né, bem anotados para saber até onde eu posso ir, até onde que eu posso estar indo além dessas despesas fixas, né? O correto para a gente estar tentando adequar o nosso ganho ao nosso gasto. Não tenha dúvida disso. Porque senão a gente acaba gastando mais do que a gente ganha, não é isso? Senão a gente acaba gastando. E tem aí ainda, né, que a gente tem que levar em consideração, Maria Amélia, os imprevistos que acontecem, né? Sim. Início de ano agora, todo mundo sabe, vem aí PVA, IPTU, material escolar, matrículas de escolas, né? Mensalidades de conselhos que todo mundo, os profissionais aí tem que pagar. Então vem uma série de despesas extras nesse primeiro semestre que a gente tem que estar preparado para isso. A gente não tem como falar, eu não aceito, eu não quero, nós temos que pagar, né? E Uhum. como é que a gente quita isso? Se planejando. Uhum. É bom ter, por exemplo, elaborar uma planilha. Olha, eu sou da teoria seguinte, um simples caderno, uma planilha eletrônica, eu acho que tudo é válido, tá? Mas hoje existe sites, existe aí o próprio Sicoob hoje, o Instituto Sicoob hoje, ele tem os instrumentos de consultoria financeira, tá? Que tem as planilhas com consultores específicos para te ajudar a construir uma planilha dessa, para ajudar a construir o seu planejamento dentro do orçamento, dentro do seu ganho, tá? Basta aí clicar em clínicas financeiras cicobi.com.br que você tem todas as informações gratuitas e online, tá? Com facilidade. Então, assim, não é difícil se preparar, se planejar.
eu acho mais difícil a gente é o ganho, né? Quando você tem a fonte de ganho, que hoje com essa pandemia muitos perderam a fonte de ganho, sim, outros tiveram os salários reduzidos, outros tiveram os contratos suspensos, e aí sim, aí que eu acho que é a grande dificuldade. Mas quando a gente tem como estar preparando para gastar e não gastar antecipadamente. Uhum. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são compulsivas no gasto. É verdade. E nós somos, assim, muitas vezes, nós compramos muito por impulso, sem pensar duas vezes, sem, de fato, ter uma necessidade. E isso é que traz a gente, muitas vezes, para os apertos financeiros que faz a gente cair nas armadilhas do crédito que a gente tem aí disponível no mercado, mas que acaba sendo prejudicial para a gente. Mas, João, é legal também a gente ter assim, uma meta, né? Então, a gente tem uma meta para cumprir, por exemplo, se eu quero comprar um carro, se eu quero comprar uma casa, se eu quero adquirir até um eletrodoméstico, por exemplo, é bom a gente ter isso também já mais ou menos definido e desenhado nesse nosso planejamento, né? Com certeza, com certeza. Porque isso vai evitar que você tenha despesas a mais com juros. Porque quando você planeja, você vai ter, assim, dentro do seu orçamento, quanto que eu posso disponibilizar do meu ganho para poder estar parcelando aquele bem, ou quanto que eu tenho que poupar mês a mês para poder comprar aquele bem daqui a um determinado tempo. Né? Uhum. Isso é difícil? Porque nós somos muito imediatistas. Nós gostamos... pensei hoje, eu quero esse bem hoje, na hora eu quero trocar de carro agora, né? Se a gente tiver condições financeiras é uma coisa, mas se não tiver, o interessante é o planejamento. O melhor caminho, sem sombra de dúvidas, é o planejamento. E qual seria mais ou menos um percentual para que a pessoa pudesse guardar todo mês, né, daquele salário, mesmo que sobre um pouquinho, assim, o que ela deve fazer? E qual o percentual, mais ou menos, que seria interessante? Olha, a teoria diz em 10% do que a gente ganha, né? Mas muitas vezes é difícil a gente atingir esse percentual já de início, né? Então, a dica que a gente dá, começa com 2%, com 5% do seu salário, até você conseguir chegar nos 10%, tá? Uhum. Porque o que é literatura, o que é dito, né? É que quem consegue poupar em torno de 10%, ele consegue fazer uma reserva para poder estar fazendo novos investimentos ou para estar suprindo aí as despesas inesperadas que surgem aí no dia a dia da gente, né? Uhum. E seria bom também, assim, hoje a gente tem tantas opções de investimento, mas o que seria mais interessante para uma pessoa que não tem muito, né? Que não é aquele grande investidor, mas que pode guardar o dinheiro, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, o que é mais interessante hoje? Olha, a gente tem aí várias formas de você estar poupando, de você estar fazendo, guardando essa reserva. Obviamente, né? Que você, a mais popular aí, tem a caderneta de poupança, tem os RDCs da vida aí, tem várias aplicações de rendimentos com renda fixa, que você pode, com segurança, estar guardando esse dinheiro, está recebendo um pequeno juro, mas está recebendo, né? E ter a liquidez dele. Tem aí os que são mais arrojados, né? Que tem as aplicações em fundos e demais aplicações, mas aí já é mais para os valores mais elevados, né? Mas eu entendo que assim, de forma simples, é procurar uma instituição financeira de confiança e estar aí aplicando nos títulos de renda fixa, que você vai ter o dinheiro no prazo e na hora que você precisar. Tá? Aí o Cicobi, mais uma vez, se apresenta aí como um bom parceiro para estar sendo aí captador desses recursos. Que aí fica muito mais fácil na hora de alguma emergência, não é isso? Com certeza, porque hoje a moeda hoje ela está virtualizando, né? Hoje você, o tempo de guardar o dinheirinho no cofrinho, embaixo do colchão, passou, né? Hoje é tudo a moeda eletrônica, é tudo transações eletrônicas, o Pix está aí.
Então, assim, os pagamentos hoje são todos eletrônicos. Então, facilita, né, a conta bancária, você ter o domicílio, todos hoje praticamente têm uma conta em banco, para estar fazendo suas aplicações, que é muito mais seguro, muito mais prático, você não vai, o giro do papel, porque é outra tentação também, você ter um dinheiro em mãos, um dinheiro em casa, né? É risco, e você tem o dinheiro na mão, opa, vamos tirar um pouquinho aqui hoje só, não, vamos tirar um pouquinho ali amanhã, e quando você vê, a sua reserva vai se esgotando, né? Uhum. Pois é, porque muita gente não consegue controlar, né? Exatamente. Tem muita gente que são compulsivas nos gastos, né? E aí a gente tem que ter algumas dicas. As pessoas compulsivas, evitar ir em locais onde que tenha coisas atrativas, porque muitas vezes a gente, como eu já disse, muitas vezes a gente compra sem necessidade, pelo impulso, né? Mas de qualquer forma, a gente Simplesmente é bombardeado todo dia no e-mail. Na hora que você abre um site, vem 300 mil anúncios ali, né? Que está dentro daquilo que você costuma pesquisar. E aí eles têm esses dispositivos que mostram para a pessoa justo. coisas que são do interesse dela, né? Justamente o que ela está querendo, o que ela está precisando, né? Está sempre ali, É você está verdade. vendo qualquer anúncio, ele vem toda hora na tela. Mas aí é que a gente tem que ter a disciplina. A gente tem que ter disciplina, né? Porque eu acho que eu não posso deixar um impulso, né, ser maior do que um prejuízo que eu vou ter, um problema financeiro que eu vou ter no futuro que vai me causar. E a gente aí que trabalha com o sistema financeiro, a gente tem muitas situações de muitas pessoas que se endividam sem necessidade e isso vai virando uma bola de neve, vai passando um tremendo de um aperto, né, sem a necessidade. Então, assim, a dica é, eu preciso de fato desse bem, desse produto? É uma necessidade? Né? Vamos primeiro procurar saber, eu vivo sem isso? Eu posso postergar essa compra por mais um tempo? Né? Porque a razão tem que falar mais alto do que o sentimento. Não tenha Uhum. dúvida disso. Uhum. Porque se for pela vontade, pelo sentimento, mas as consequências são pesadas, são caras. Então a gente precisa de estar aí apoiado na razão, no bom senso, para não passar por situações constrangedoras. É verdade. A Marceliane está falando assim, equilíbrio para não comprar. E é Também, verdade, também. né? A gente tem que ter um Ou, equilíbrio em ou, tudo, ou, né? Ou pelo menos tentar ter um equilíbrio, né? ou vamos dizer, equilíbrio para comprar na hora certa, para que um bem que venha para te dar prazer, satisfação, não vire uma dor de cabeça. Uhum. Né? Eu acho que esse equilíbrio a gente tem que ter, precisa ter, né? Porque a gente precisa contar com o inesperado. Como eu já disse, esse 2020 foi totalmente inesperado, ninguém no mundo previa isso que aconteceu, e foi, assim, catastrófico para todo mundo, Uhum. né? Então, quem não tem uma reserva sofreu bem mais do que quem tinha uma reserva, É né? verdade. Mas, por exemplo, não E, dá para ser igual uma lista de final de ano, que a gente às vezes tem aquela coisa assim de fazer uma listinha do que quer para o outro ano, não é isso, João? E aí não adianta, porque quando a gente vê, a gente chega no final do outro ano e a gente nem cumpriu a metade daquela listinha, né? a gente precisa, de fato, é difícil porque Aí a a gente parte volta na financeira a disciplina. gente tem que saber gastar. Eu faço uma comparação muito com as empresas, né? Se a gente fazer uma análise de uma empresa, toda empresa ela tem lá as suas metas, ela tem o seu orçamento para poder trabalhar, ela tem o seu planejamento estratégico, porque senão ela morre. E nós também, pessoas físicas, não somos diferentes. Nós precisamos de ter isso. Não na filosofia de um planejamento estratégico da empresa, não, nada disso. Mas nós precisamos sim de planejar para poder atingir os nossos objetivos. E Uhum. quando a gente faz isso, Maria Amélia, eu te digo o seguinte: quando você planeja, quando você batalha para poder conseguir aquilo, quando você consegue, ele é mais valorizado.
tá? Não tenha dúvida disso. Com certeza. Quando você conseguiu atingir aquele objetivo de ter aquele carro do sonhado, a sua casa própria, com certeza ele é mais valorizado. E muitas vezes as compras feitas, aspas, de impulsos, muitas vezes a gente fica, para que eu comprei isso? Não fiz um bom negócio, né? Então, a gente tendo essa capacidade de parar, de respirar fundo, de fato, eu preciso, qual o momento, vou me planejar, eu acho que a gente vive melhor, a gente vive mais tranquilo, tá? Eu entendo que é mais fácil de se administrar a situação econômica financeira da gente. Tem uma outra pergunta que é bem interessante. Quando já tenho dívidas, o que fazer? Esse é um verdadeiro problema, né? É um verdadeiro problema e muitas vezes essas dívidas elas acontecem das compras intempestivas, ela acontece aí da vontade de passar por cima da razão. E eu entendo que estou endividado, o que eu tenho que fazer? Tá? Primeiro, tá? Negociar e negociar. A gente precisa de estar, primeiro, negociar aonde a gente tem juros mais elevados, tá? Negociar para reduzir esses juros, renegociar para que as parcelas, ou se eu tenho dinheiro para pagar isso à vista, ou se eu não tenho, que essas parcelas elas possam caber dentro do meu orçamento. Mais uma vez, a importância do orçamento, né? Porque, e tentar o quê? Dar um fim nessa dívida. Porque isso acaba virando uma bola de neve, juros elevados, muitas vezes, porque a gente, quando compra por impulso, a gente não negocia muito essa compra, não pesquisa muito antes de fazer a compra. Então, muitas vezes, a gente compra um produto com juros embutidos, com valores mais elevados, e sendo que se a gente fizer uma boa pesquisa antes, a gente consegue estar fazendo uma compra mais adequada, com valor mais adequado. Mas voltando ao endividamento, é pegar aí os juros mais caros, negociar e negociar. E fazer com que essas parcelas elas caibam dentro do seu orçamento, para poder você estar zerando suas contas. Porque dívida é igual cabelo, é igual unha, ela cresce todo dia e a gente não tem controle, né? E o controle, para se ter controle, tem que pagar, tem que quitar. Senão você acaba tendo o nome sujo, você acaba aí complicando a sua vida aí de forma que futuramente nem compras você vai poder fazer. Né? É sempre bom ter muito cuidado com isso, exatamente para não cair aí nesses negativar o nome que as pessoas falam, né? Sim, sim. Hoje tem vários órgãos que negativam aí o nome por uma parcela, uma conta de ar, de luz, de telefone que deixa de pagar, uma prestação de um bem que você compra. Isso tudo é negativado. E isso, como se diz, hoje o Brasil inteiro, na hora, tem acesso a essas consultas, sabe que você está com seu CPF, tá, com restrição. E aí seu crédito automaticamente é cortado. Se não for cortado, você só vai achar empréstimo com juros elevadíssimos, que não é interessante para a gente estar pagando juros altos. Não tenha dúvida disso. João, para ninguém. Finalizar, qual que seria a dica que você daria para as pessoas que estão nos vendo agora? Bom, nós estamos aí no final de ano, né? Entrando aí 2021, né? Todo final de ano, a virada do 31 para o 1º, a gente tem uma magia, né? É uma data normal, mas tem uma magia que a gente acorda no dia 1º com sentimentos renovados. Parece que deu um upgrade, né? Que a gente mudou de status, de patamar, tá? Conselho que eu dou, tá? Que nós já falamos. Primeiro, é tentar fazer financeiro. Porque só fazer também, muitas vezes, ele não é o bastante. Fazer e seguir. Segundo, evitar as compras desnecessárias. Tá? Terceiro, relacionar todas as despesas que você sabe que são certas durante o ano, dentro desse planejamento. Tá? E quarto,
reserva financeira. Não abrir mão de ter uma reserva financeira. Nós precisamos, porque imprevistos acontecem com todos nós, tá? É com rico, com pobre, o imprevisto ele acontece. E a gente precisa estar preparado para poder, nesse momento de crise, de dificuldade, a gente está podendo ter uma tranquilidade maior para estar passando por isso. Tá? Então, o segredo, planejamento, disciplina, pensar em conquistar as coisas a médio e longo prazo, não ser imediatista, tá? E evitar aí, muitas vezes, pesquisar bastante antes de fazer qualquer tipo de compra, qualquer tipo de negócio, porque são dicas simples, mas que no final dão um resultado muito grande dentro das finanças de qualquer indivíduo, de qualquer ser. Ok, então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, João. Maria, eu queria agradecer em nome do Cicobi Central Crediminas, em nome do Cicobi, tá, pela participação, pelo espaço, tá? Dizer que o Cicobi é uma casa de se fazer negócios financeiros, mas negócios de forma humanizadas, né? Então, quem não conhece ainda, fica a dica. Como eu já disse também, nós temos aí o nosso parceiro Instituto Cicobi, que pode dar as dicas para se fazer, para se montar aí o seu planejamento financeiro, tá? Então, muito obrigado, em nome do Cicobi Central de Minas, pelo espaço, pela participação, por poder estar aí conversando com você. Eu que agradeço e desejo um ótimo 2021 aí para você, para sua família, para todo mundo. Muito obrigado, um feliz 2021 com a vacina para poder a gente sair dessa pandemia, para que o país possa voltar a crescer e a gente possa voltar aí a se relacionar, a abraçar e ter um mundo melhor, com certeza, para todos. Um abraço a todos. Obrigada. E com planejamento financeiro também, né? Com planejamento. Obrigada. Eu conversei aqui com o João Batista Noronha, ele é vice-presidente do Cicobi Central Crediminas, que explicou um pouquinho para a gente sobre a importância do planejamento financeiro. Hoje em dia, ao vivo, tem o apoio das faculdades Kennedy e Promove. A gente volta amanhã com mais um assunto bem interessante para você. Tchau, João. Muito obrigada. Boa tarde para você. Tchau, tchau. Boa tarde.